Boa tarde para você que nos escuta, boa noite. Não sei em que período do dia você está nos escutando. E hoje nós vamos falar com um especialista em holding empresarial. Mas o que que é isso, gente? Que é O que que é isso, isso? gente? Eu também não me lembro mais, sou advogada, que vergonha, não me lembro mais. Ele vai dar uma completa aula para vocês aqui hoje e explicar como esse termo que parece difícil pode ser essencial para a proteção do seu negócio. E eu tô falando com você mesmo, viu? Pequeno e médio empresário. Vamos lá conhecer o Dr. Frederico, por favor, se apresente aí para o pessoal que está nos escutando e depois a gente já começa a falar desse tema. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei que horas que vai Obrigada. chegar aí. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? É um prazer a gente poder trazer ao público e explicar umas questões que às vezes parecem um bicho de sete cabeças, mas que na verdade Exato. não é. Um nome difícil, né? Holding. Exatamente. O brasileiro tem um pouco dessa mania de trazer alguns nomes estrangeiros, né, para alienígenas, como dizia no curso de direito, Bom demais, eu adorava é, isso. É para a verdade. nossa vida prática, mas eu vou passar aqui em linhas gerais, dar um esclarecimento para o pessoal da melhor forma possível. Conta um pouquinho da sua experiência pra gente, professor. Então, eu já sou formado aí há 20 anos, bem dizer assim, né? Não pode esconder um pouco a Uau! idade, né? 20 anos e trabalho com holding, sou especialista em holding desde 2011, que foi Entendi. quando surgiu aí o primeiro case lá no nosso escritório, e eu fui me aprofundar Legal. para saber mais a fundo e dar aquele atendimento de excelência que a gente gosta de passar para os nossos clientes, né? Então, a partir de 2011, eu comecei a estudar bastante o tema e já desenvolvemos vários casos, tanto aqui no estado de Minas Gerais, como também em outros estados do Brasil. Legal. Temos casos de abertura e acompanhamento de holding no estado do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul também, e muito no sul de Minas também. Então, assim, Uhum. a gente já tem Uma vasta uma experiência aí, experiência que legal aí. legal. Agora, conta aí pra gente o que quer dizer holding. Olha que nome chique, né, Gabi? Chique, nome legal. Conta pra gente. E eu não me lembro mais, de verdade. Eu sou advogada, não me lembro mais Então, dessa. Não lembro. a holding, ela nada mais é do que uma empresa, né, que é criada com o intuito de abraçar, Legal. agregar, proteger, né, do termo holding em inglês. Então, é utilizado, acho que justamente por essa função que a holding ela possui aqui no Brasil. Então, o que é uma holding? A holding nada mais é do que uma sociedade empresária limitada, pode ser uma SA, ela pode assumir vários tipos de constituição, dependendo do caso concreto. Depende muito dos objetivos de cada cliente e do tipo de cliente que a gente vai atender. Então, você pode escolher entre as opções que o Código Civil te dá para você constituir uma empresa nesse sentido, né? Ela possui um objeto social diferenciado, mas também não é nada de outro planeta, não. Ela é uma sociedade que ela tem participação nas demais e Uhum. algumas particularidades dentro do objeto social dela para poder exercer essa função de protetora, de controladora, né? Ah, legal. Bacana. E como que funciona, assim, na prática, essa proteção com a hold, assim? Então, hoje, no Brasil, o empresário, vamos dizer assim, ou qualquer pessoa, porque até te interrompendo, atravessando aqui, Não, tranquilo. é, a mentalidade hoje é que holding ela só serve para grandes empresários, pessoas que possuem um patrimônio absurdo, muito no estilo do Silvio Santos, né? Nosso saudoso Silvio Santos, Sim. é, um ícone aí da televisão brasileira, então até da cultura brasileira, né? Então assim, Realmente, realmente. o pessoal tem essa mentalidade. Só vale fazer uma holding para uma pessoa que tem um patrimônio muito grande. Só que, na verdade, não é bem assim. A holding, você
qualquer pessoa, né, que vai constituir uma holding. O que acontece? Hoje, o patrimônio que você amealha ao longo da sua vida, geralmente ele está em seu nome, no seu CPF. Né? Se for fazer uma pesquisa patrimonial, vai ter tudo no CPF daquela pessoa. Então, a questão da constituição da holding com o objetivo de blindagem patrimonial. A blindagem patrimonial, hoje, o que são os públicos que procuram uma holding? A constituição de uma holding. São aquelas pessoas que são empresários, que a sua atividade profissional ela tem um risco. Né? Hoje você está muito bem numa empresa, e acontece alguma mudança de mercado, alguma mudança de legislação, essa própria reforma tributária que está sendo comentada hoje em dia, né? Agora que está aí no Congresso, pode causar sérios danos para vários setores do mercado. Então, o empresário ele tem ele vive com a espada de Damocles, né? Sobre a cabeça. Então, assim, será que tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida eu vou conseguir manter e transmitir para os meus filhos com tranquilidade? Nem sempre. Porque hoje, se acontecer uma crise na empresa dele, acontece o esgotamento dos meios de execução contra aquela empresa, se institui, então, um instituto da desconsideração da personalidade jurídica e vai em cima dos sócios, pessoas físicas, e respondem com seu patrimônio pessoal. Então, o que é o primeiro objetivo de quem procura uma holding? Proteger o patrimônio que ele conseguiu construir ao longo da vida. Então, na holding, o instituidor ele deixa de ser dono do patrimônio, propriamente dito, e passa a ser dono de cotas sociais da holding. O patrimônio ele é transferido para a holding e ele passa a ser da holding, da empresa, não mais do CPF, da pessoa física. Então é como se fosse assim. Eu tenho uma empresa, eu tenho aqui um patrimônio, ele passa a fazer parte de como se fosse uma espécie de uma outra instituição, né? E aí esse patrimônio, ele não é mais meu. Eu tenho uma participação como se eu fosse uma sócia do meu patrimônio, tipo uma coisa assim. Exatamente isso. Você faz uma integralização do capital social da sua holding através da transferência do seu patrimônio pessoal que você quer blindar. Né, que você quer proteger. Às vezes blindar o pessoal fica até meio assustado, mas não, quer proteger. Então você faz a transferência daquele patrimônio através de integralização de capital social para a holding, faz a transferência e você deixa de ser proprietário efetivamente do bem e passa a ser dono de cotas sociais da empresa que vai ser a dona do bem. E isso aí cria uma confusão na cabeça do pessoal, principalmente o pessoal mais antigo, que não está muito acostumado, né, com esse tipo de prática, porque a holding é um instituto relativamente novo. Ele vem aí a partir da década de 90 para cá, que começou a ser muito aplicado no direito brasileiro. O pessoal estava acostumado a colocar no nome do irmão. Isso, a tal da doação, doação em vida. Não, complicou aqui, eu vou doar para o meu irmão, eu vou passar para o meu filho. E isso a gente sabe que hoje em dia pode constituir fraude contra credores e reverter isso tudo. E sem falar que o gasto é muito maior. Aí, não faça isso, hein? Não faça isso. Frederico, para quem não sabe, o que é fraude contra credor? Só especifica para o pessoal como que isso acontece. Então, a fraude contra credores acontece quando uma determinada pessoa ela tem dívidas, né? Essas dívidas já são objeto de execução e ela começa a dilapidar o patrimônio pessoal dela no intuito de blindar, aí sim, blindar o patrimônio, esconder o patrimônio através da transmissão desse patrimônio para terceiros. Sim. Depois que existe a propositura de uma ação de execução, qualquer transferência patrimonial dessa pessoa, ela já pode ser vista como fraude a credores e até mesmo fraude contra a execução. Então, isso aí é um impeditivo, inclusive, para se constituir uma holding. A gente fala que a holding, ela não é uma tábua de salvação. O pessoal vê muito como dessa forma também. A holding é o contrário disso. Ela tem que ser feita no momento que está tudo bem. Quando a pessoa está bem, está tudo certinho, aí é o momento da pessoa constituir a holding. Que aí não tem impeditivo para ela poder fazer a transferência do patrimônio. É pensar em gestão, né? Exatamente. Assim, pensar. A gente estava conversando em um dos nossos episódios, né? Até com o Bernardo também, do seu escritório, Sim. sobre governança, sobre pensar em sustentabilidade do negócio, tem muito a ver com isso. É pensar
a longo prazo, né? Exato. Isso que é Exatamente. importante, contar com a ajuda de profissionais que entendam do negócio. E só que assim, me parece um instituto muito complexo, assim. Eu acredito que deve ter um custo muito elevado. Como que funciona isso, assim? Tá aí outro ponto que o pessoal vê dessa forma, só que não é por aí. É outro engano que o pessoal tem. É mito, né? É Então. mito, é mito. Porque, como eu estava explicando no início, a holding, ao contrário do que o pessoal pensa, ela pode ser feita até mesmo uma pessoa física. Não precisa ser necessariamente para conglomerados de empresa ou para grandes empresários, para pessoas que possuem um patrimônio vultoso, não. Eu, como um chefe de família, eu posso fazer uma holding visando o que a gente chama de planejamento patrimonial sucessório, o PPS. O que é o Legal. PPS? PPS, que é a segunda, vamos dizer assim, a segunda maior necessidade de se fazer uma holding. A segunda maior aplicabilidade prática de se fazer uma holding é o planejamento patrimonial sucessório, que é o quê? Você, em vida, estabelecer as regras para a sua sucessão. Isso a gente faz na holding para pessoa física, não precisa de ser milionário, ter um patrimônio absurdo, não, muito pelo contrário. Às vezes a gente, dentro do direito de família, ao longo desses anos aí de advocacia, a gente vê muitos conflitos familiares que se originam quando da sucessão. Né? Às vezes a família vai muito bem, muito tranquila e tal, até morreu. o patriarca falecer. Na ausência do patriarca, às vezes ele foi uma pessoa que teve muita habilidade para os negócios, construiu um patrimônio forte, alguma coisa, só que ele não teve essa habilidade para sucessão. Então, com o falecimento desse patriarca, às vezes acontece casos assim comuns de famílias tradicionais brigarem de um não passar no mesmo passeio que o outro. Justamente por causa de briga por herança. Isso, fazendo-se um planejamento patrimonial sucessório, você já estabelece em vida como você quer que seja feita a sua sucessão. Então você, o seu ato de última vontade, o seu desejo, o seu último desejo, ele tem que ser respeitado. Porque dentro do contrato social da holding, você tem uma cláusula sucessória. E lá dentro dessa cláusula sucessória, obviamente respeitando aquilo que o Código Civil determina com relação à legítima, herança, vocação hereditária, etc., você pode dispor livremente quando da sua sucessão. Né? Então, assim, desde que respeitado aquilo que é dito e normatizado pelo Código Civil, você pode fazer uma sucessão, um planejamento sucessório dentro da sua holding. Então você acaba com essa questão de briga por herança. Você acaba com isso. Outra coisa que você pode fazer também, serve uma proteção muito grande que a holding oferece, você evitar que terceiros, vamos dizer assim, os agregados, venham a ter contato com o patrimônio familiar. Né? Então você tem alguns mecanismos, algumas estratégias que você faz dentro do contrato social da holding, que você consegue evitar que esses terceiros que vêm ingressar em razão de casamento, união estável, alguma coisa assim, na família, tenha contato direto com aquele patrimônio. Isso é excelente, né? Sim. Isso é excelente. Porque às vezes não tem... Porque tem aquela questão de não ser comunicável na separação, só que acaba que esse terceiro agregado, de alguma forma, quando a gente está falando de um negócio, por exemplo, acaba tendo acesso ao negócio, às vezes a conta, às vezes a cargo de confiança. E você consegue proteger isso também com esse instituto da holding? Sim, você consegue proteger. Você consegue proteger porque você pode gravar as cotas que são objeto de sucessão com aquelas cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, a depender de cada caso. O caso da incomunicabilidade é justamente para isso. Aquelas cotas que você receber de herança, quando da ausência do instituidor da holding, ela não vai se comunicar com o terceiro, independente do regime de casamento, tá? Do regime matrimonial. Pode ser comunhão universal, comunhão parcial ou separação total. Não vai ter a comunicação aquelas cotas sociais que foram havidas por herança
com esse terceiro. Isso é bom, hein? É show de Interessante. bola, né? É interessante. É. É muito interessante, principalmente porque a gente vê, a gente tá, você tá falando assim, parece que é uma coisa distante, mas não é. Se a gente parar pra pensar, aquela pessoa que tem ali 2, 3 apartamentos, por exemplo, aí falece, os filhos começam aquela briga, 5 filhos, né? Já nem é um pra cada um, né? Exatamente, é. Aí tem 5 filhos, começa aquela confusão danada, ou então a nora que divorciou de um dos filhos toma posse daquilo ali, os outros irmãos não conseguem reaver o apartamento ou uma casa, alguma coisa assim. Falando coisa simples porque é coisa básica, é coisa de todo dia, que acontece no dia a dia, a gente vê, tem um vizinho que já passou por isso, e são coisas básicas. E como você falou, não precisa necessariamente ser um grande negócio, um grande bem, né? Empresas ou grandes, né? Dá para poder restringir e garantir que os seus filhos ou então que determinadas pessoas tenham acesso ao que realmente é direito delas. Você quis passar para elas. Questão Não de alguém segurança, veio, né? é uma questão de Exatamente. segurança. É aquela questão do abraçar, do proteger da holding, né? Então, o planejamento patrimonial e sucessório é um ponto extremamente importante a ser levado em consideração por pessoas físicas, né? Sim. Às vezes, por exemplo, quando que acontece muita briga? É quando tem muito patrimônio ou quando tem pouco patrimônio, Sim. né? Sim. Aí acontece a briga. Quando tem muito patrimônio, um quer mais que o outro, acha que tem mais direito que o outro, às vezes ajudou mais o pai nos negócios, mas na verdade o Código Civil não faz essa diferenciação. Sim. Né? O direito é não, igual. aquele vale mais, eu quero aquele, exatamente, né? o direito da sucessão ele é igual. Sim. Né? E também naqueles casos que existem vários filhos, vários herdeiros e somente um bem. Às vezes um bem muito grande, pode ser um bem muito valioso, Sim. mas eles não chegam a um consenso com relação ao valor daquele bem e a forma de divisão do bem. Então a holding, através da cláusula sucessória, você consegue já programar a sua sucessão enquanto ainda em vida. Então é uma grande vantagem. Apesar de que o brasileiro, eu não sei se é só o brasileiro, mas eu acho que o ser humano, de uma maneira geral, ele tem medo de falar em morte, né? Ele acha a gente que... não, a gente não tem. Para nós ainda é mais difícil, né? Porque assim, em outros países você vê, o povo tem México, seguro por para exemplo. tudo, Sim. né? A gente teve Não, uma não sei. época, meu marido fez uma parte do doutorado no exterior. Então, assim, para a gente conseguir efetivar a matrícula do meu filho na escola, tinha que ter um seguro para ele lá. Assim, tem seguro para tudo. Então, eu acho que fora daqui a gente sempre pensa no amanhã. Eu acho que a gente tem fora, né? Se tem essa cultura que não. Mas é porque aqui é Deus me livre, né? É Deus me livre, aqui a deixa gente não vida me pensa. levar, né? Exatamente. Eu acho que é mais isso, assim, falta muita mentalidade de gestão. Isso vem de cima também, né? Vem da nossa estrutura governamental, enfim. É uma, né, enfim. Eu acho que é uma questão muito cultural também, né? A gente vê a morte como se ela não fizesse parte da vida da gente, né? E ela faz, né? Exatamente. O nosso destino é esse. E até com essa questão, né? com essa questão de planejamento mesmo, de visão futura, que é uma coisa que a gente prega muito lá no escritório. Os meus sócios já tiveram a oportunidade de estar aqui falando a respeito desse assunto, que é a questão do direito, da prestação de serviços jurídicos de forma preventiva. Eu acho que isso, assim, a gente não tem. O advogado é só a extrema unção. Eu brinco muito com essa frase, que eu falo que o brasileiro ele vê o advogado como padre. Só serve na hora da extrema-unção, né? Na hora que ele está agonizando, ele vem, não, doutor, pelo amor de Deus, eu tenho que me salvar. Muitas das vezes a gente não consegue mais evitar que haja algum prejuízo. A gente pode até minimizar a extensão dos danos. Né? Mas se tivesse sido feito um acompanhamento jurídico preventivo lá atrás, preparando a empresa, aí é mais para a empresa, né? Um jurídico preventivo é mais para a empresa. Preparando aquela empresa para enfrentar algumas situações que ela corre o risco de enfrentar, pela própria ramo de atividades que ela exerce, você consegue evitar aquele problema. Mas o brasileiro ele tem a cultura do apagar incêndio, né? Ele não tem a cultura do prevenir, infelizmente. Você colocou muito assim, eu acho que tem muito a ver com essa falta de cultura de gestão. Sim. Que a gente não tem nem no país, né? E muito menos na nossa vida pessoal. As pessoas quando vão se casar, por exemplo, quantos preocupam, né? Mas com isso vira briga, né? Isso vira briga, briga, né? Vira briga. Tipo assim, Você a prova não confia em mim, Com certeza, exato. Tem essa conversa assim. E a gente acha estranho, teve uns conhecidos nossos, né, que eles fecharam uma parceria num outro projeto com a gente, e aí tava
precisou fazer a qualificação dele e aí a gente achou estranho o regime de casamento da Gabi. A gente falou assim, nossa, que estranho, ele é casado assim. Porque, assim, são coisas que a gente realmente não tá acostumado. Eu tô falando aqui, mas, assim, quando a gente teve essa situação na prática, né, a gente A gente também estranhou também, A gente E fica pra estranha, né? pessoa, é estranho, né? Mas eu acho que tem uma questão cultural, sim, e a gente tem uma questão também de romantização de tudo, né? Ah, sim. Então, assim, Ai, meu sócio, é meu vamos, sócio, é meu não sei o amigo, a quê. gente vai, aquilo aconteceu e tal. Então, assim, a gente romantiza tudo. E a gente também tem muito aquela coisa de, no teste, né? Ah, eu tô só testando. Vai que dá certo, ou se der errado, eu não preciso continuar. É. E a gente tem muito isso. Gente, eu já trabalhei em vários lugares que, assim, a gente não tinha o mínimo ali de processo, assim, básico, sabe? Você não tinha processo de nada. Cada um fazia literalmente o que queria. Então, assim, a gente vive em um mundo assim, né? A gente não tem uma disciplina nem dentro da casa da gente, às vezes, né? Tem gente, eu mesmo falo por mim, eu não sou uma pessoa disciplinada. Então, assim, aí eu começo uma atividade hoje, pode ser que amanhã eu não continue aquela atividade, entendeu? E isso é normal, isso é muito normal da gente, isso é muito normal da nossa cultura também. Então, assim, eu acho que tem essa Cultura do relação, improviso, sabe? né? De resolvo depois. Exatamente. Ah, deixa para depois. Isso. Depois a gente resolve. Não vai acontecer nada por agora, não. E aí, quando acontece, às vezes a pessoa é pega de surpresa e a família toda é pega de surpresa. Sim, Né? Exatamente. Isso é um problema, né? Isso é um problema e gera problema. Então, assim, a gente tem muito essa responsabilidade muito voltada para o trabalho. Assim, eu tenho meu horário de trabalho, eu tenho aquele serviço, eu tenho isso para entregar, mas a gente não tem a responsabilidade com a nossa vida. Por exemplo, as finanças, por exemplo, é uma questão que a gente, num episódio anterior, a gente falou sobre isso também, né? A pessoa não se importa muito assim. É a mesma, no episódio anterior que a gente fez com o Bernardo e com o Daniel, eles falaram sobre isso. A pessoa não se importa se na vida se está entrando na conta dela física aquele recebimento de um serviço prestado. Sim. Então, a gente tem esse improviso para tudo. Né? A gente trabalha muito tempo, né, sem se tornar microempreendedor, durante bastante tempo, até uma efetivação assim concreta Tem do alguns negócio. profissionais que até aconselham a gente a fazer isso, né? O pessoal fala, vai aí, isso é custo, isso serve só para o governo pegar seu imposto, não sei o quê. E o pessoal não pensa na proteção que uma formalização, e até mesmo em termos de credibilidade, né? Vou te dar um exemplo. Até dentro da própria hold. Muitas das vezes o cliente procura para poder saber mais a respeito da hold. Atualmente nós temos tido uma corrida atrás da hold. Se você for hoje no YouTube procurar lá hold, você vai aparecer milhares de pessoas falando sobre hold. Por que isso agora? Porque o governo, depois de muito discutir, de muito falar, muito protelar, resolveu fazer a reforma tributária, né? A temida reforma tributária. Então, no caso da holding especificamente, eles estão falando que o ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, né? Ele pode chegar até 40% do patrimônio, do total do patrimônio, no caso de sucessão, em determinados estados. Não, gente. 40%. Então, a sede arrecadatória do governo é imensa. Aí começa essa corrida atrás dos profissionais que trabalham na área. Aí o pessoal vem, não, eu vou fazer um arroz, mas eu vou ter custo mensal com contador. Tá, mas aí vamos lá. Tem um custo mensal com contador, sim. Mas se você for fazer os cálculos do que esse custo mensal com contador vai te dar ao longo de vários anos, não chega nem perto da mordida que o fisco vai te dar quando dá sucessão, efetivamente. Outra coisa, vamos colocar que uma pessoa tenha alguns imóveis, vários imóveis, e que ele administra esses imóveis na pessoa física dele. A renda que ele aufere através da administração daqueles imóveis, ela é tributada em 27,5%. No caso de uma holding, você passa a ser tributado como pessoa jurídica. Então você vai passar a ser tributado ali na casa de 15%, de 16%, vamos colocar assim. É uma boa. Então você tem um ganho de 11%, né? Sim. Então, assim, você vai deixar de pagar
11% de imposto. Isso não compensa você ter um custo com contador? Mas Na minha opinião, justo compensa aquilo, muito. A gente não tem, a gente nem sequer consulta, né, Mas profissionais. é a ideia de que é Falta caro, que da- é inacessível. É. Porque, assim, a gente pensa realmente assim. Ainda mais quem trabalha com societário, com essas coisas, tipo assim, Não, empresarial. não, assim, a gente pensa realmente que é muito caro, que é inacessível, que a gente não precisa daquilo. Eu falo isso, gente, por experiência própria, entendeu? Olha, então, vamos esperar um pouco, porque às vezes não é tão necessário sabe, agora. né? E não sabe, e a gente não pesquisa. Eu, assim, mudei Sabe muito. principalmente menos ainda dos riscos que estão Exatamente. correndo, né? Exatamente. Eu mudei muito essa perspectiva, assim, de ir buscar a informação antes, quando a gente começou com conexão. Porque foi exatamente isso. No início, a gente começou com prestação de serviço, e depois a gente se transformou em empresa. E aí, o que acontece? E nesse meio tempo, eu ficava, não, gente, vamos esperar, vamos esperar. Eu falei assim, não, gente, vamos esperar, não. Vamos lá, vamos olhar. Porque a gente já tem experiência de casa, né, Sara? Minha mãe já teve um café, a gente já trabalhei com confeitaria, com algumas coisas assim. E é exatamente isso. A gente sempre vai protelando, sempre deixando para depois. E não pode, né? Exatamente, não pode. Mesmo porque, que nem eu falei, o momento ideal para você fazer é quando tá tudo bem, tá tudo ok. Você não pode Exatamente. ficar esperando, não, deixa mais para frente a gente faz. Agora tá tudo bem, nós não precisamos de preocupar com constituição de holding, tá todo mundo com saúde, a empresa, a nossa empresa, que é a empresa mercantil, que eu gosto muito de diferenciar, porque a holding ela não tem o objetivo mercantil. Ela é uma sociedade empresária, pode ser uma sociedade empresária limitada, uma sociedade simples limitada, uma SA, mas ela não possui objetivo mercantil. Então, eu faço essa diferenciação, gosto de deixar bem claro Sim. a diferença da empresa mercantil, que é a fonte de renda da família, do instituidor, para a holding, que é uma empresa que ela possui outra função, não a mercantil. A função é proteger o patrimônio, estabelecer um planejamento patrimonial sucessório. Essas sim são as funções da holding, né? Então, a pessoa acha assim, não, vamos deixar para lá, hoje a empresa está bem, a saúde está ótima, está todo mundo tranquilo e tal. Só que esse é o momento para você fazer. Para você que não tem nenhuma execução, não tem nenhum processo, está todo mundo com saúde, não tem que fazer as coisas às pressas. Muitas das vezes a pessoa, para poder fazer uma transferência de patrimônio, ela precisa de uma procuração por instrumento público que ela não está conseguindo mais assinar. E o transtorno para conseguir essa procuração, você tem que trazer um oficial de cartório até a residência. Às vezes a pessoa não consegue externar o próprio desejo mais por um impeditivo de saúde, realmente. Alguma coisa assim. Então, essa questão de, vamos deixar para lá, vamos deixar para depois, é um fator muito prejudicial para quem tem interesse em fazer uma holding e já deixar tudo, vamos dizer assim, planejado para a sucessão dele e também para garantia do patrimônio que ele conquistou ao longo da vida a custo de muito trabalho. Legal. Doutor Frederico, só para a gente finalizar aqui, eu queria assim, primeiro eu queria saber se você pode trazer um exemplo para a gente assim, de algo que era muito simples e que acabou por essa despreocupação da pessoa mesmo, ou da própria empresa, ou em si assim, que trouxe assim, um prejuízo muito grande mesmo, para essas pessoas que não tomaram essa decisão quando estava tudo bem. Sim, eu tenho um caso bem simples, inclusive, que é um caso, vamos colocar aí, de um único bem. Né? Os pais, já mais idosos, eram donos daquele bem, ok, tudo pago, nada, com nenhum débito de financiamento imobiliário, nem nada, tudo ok, e possuíam 6 filhos. Os pais faleceram, os filhos fizeram o inventário, e transferiram tudo, fizeram a transferência das cotas partes para cada um dos filhos. Ok. Hoje, esses filhos já estão idosos, né? Já está na 3ª ou 4ª geração da família já. E eles vieram me procurar, falando, a gente precisa de fazer uma holding, a gente quer fazer uma holding, ouvimos falar a respeito da holding, e queremos fazer uma holding para a gente já fazer a sucessão, porque, ao contrário de nós, os nossos filhos, que são os primos, né? Tem uns que não se dão muito bem com os outros e tal, então nós queremos evitar que venha a ter qualquer tipo de conflito na família. Ok. Diante disso,
eu pedi para me passarem o documento do imóvel e os documentos pessoais de quem seriam os sócios da holding. Eis que me deparo com uma das irmãs curatelada. Nossa. E aí? Como é que faz para fazer? Como que eu vou resolver? constituir uma Não holding tem se como, ela não como faz pra pode, ela resolver? não pode mais É. externar o seu desejo? Eu tenho que ir atrás de uma autorização judicial. Porque o curador também não tem essa autonomia de vontade, Olha, né? É. Ele tem autonomia para gerir os bens dela, mas ele não tem autonomia para dispor. Mas dependendo como a pessoa está, talvez ela nem tenha esse tempo todo, sabe? Para poder resolver essa situação. Exatamente. Esse caso, nós chegamos num impasse. Porque, e aí? Vamos pedir autorização judicial? Nós não estamos fazendo nada errado. Mas, até conseguirmos essa autorização judicial, essa senhora pode vir a falecer. Sim. Porque ela está com a saúde frágil. Ela já está com 94 anos. E com a Ué. saúde frágil. E quanto tempo, Sim. né? É. E ela não, Ai, Deus. ela não casou, ela não tem Não. filhos, não tem descendentes, em ordem direta. Então, chegou no impasse. E aí? Como é que a gente resolve isso? Um bem só. Uma coisa simples, que poderia ser resolvida rapidamente, de forma extremamente tranquila e segura. Aconteceu esse imprevisto que impediu a continuidade dos trabalhos, né? Então, tem esse exemplo aí. É um exemplo excelente, a gente falou aqui de intriga mesmo, né? De briga, as pessoas criarem ali um conflito por causa de um bem. Mas a gente tá falando de uma situação que é super, super normal, né? Trabalhei em banco, a gente vivia muito essa situação de pessoas curateladas, isso acontece mesmo. A gente não podia fazer nada, não tem como fazer nada. Mas assim, maravilhoso esse exemplo. Eu tenho certeza que que você consegue identificar isso na sua vida até para proteger os seus bens. E eu queria muito, doutor Frederico, que você deixasse os seus contatos aqui para que a gente pudesse disponibilizar também. Fique tranquilo, a gente vai disponibilizar aqui na legenda, você vai ter acesso a ele da mesma forma. Mas eu gostaria que ele deixasse aqui pra gente também. E aquela reflexão, né? Ai, eu tô esquecendo. Agora, pra gente fechar com chave de É, ouro, aquela reflexão É. para tirar você da cadeira aí e começar a planejar hoje. Hoje. Então, nossos contatos, Instagram, @FPBCC Advogados, nosso site, www.fpbc.com.br, LinkedIn, de Franco Prando, Baroni Chalupe Advogados Associados. E agora o recado aqui para os nossos queridos ouvintes. Pessoal, não deixem para depois. Se tem interesse em procurar saber mais a respeito de uma holding, de como funciona um planejamento patrimonial sucessório, não deixe para depois. O momento de se fazer o planejamento é agora, é o momento que a ocasião que está tudo bem, está tudo tranquilo, está todo mundo bem de saúde, está todo mundo bem financeiramente, então é o momento de procurar fazer um planejamento seguro para a sua sucessão. Tá ok? Muito bom. Doutor Frederico, muito obrigada por essas valiosíssimas informações. Eu aprendi muito com você. Obrigada mesmo por ter disponibilizado seu tempo aí e dar tanto conteúdo relevante pra gente, né, Gabi? Com certeza, muito obrigada, viu? Com certeza a gente vai trazer você novamente aqui, porque eu tenho certeza que você gostou, assim como a gente, desse conteúdo, porque ele é um alerta, né? Isso é um alerta pra gente, olha. Vamos lá, né, gente? Vamos começar a ficar mais precavido, porque a gente não pode brincar com o futuro dos nossos queridos, né? É verdade. Pessoal, foi um grande prazer, eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para estar aqui trazendo esse bate-papo com vocês e informações para os nossos ouvintes aí. Muito obrigada. muito obrigada por você que esteve com a gente aqui até agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.